Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Tudo certo? Logo após a vitória colorada sobre o Cruzeiro na noite desse último domingo em jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Rogério Machado veio aos microfones explicar um pouco do que ele viu e falar um pouco mais sobre o momento de alguns jogadores dentro do Internacional, como o Ener Valencia, por que a opção de Rafael Borré, por que Ener Valencia no banco, onde ele destacou com uma conversão dessa com o atacante equatoriano, hoje banco de reservas no Internacional. Falou também sobre o momento do Vitão, reserva no Internacional. Será que essa condição vai se manter para as próximas partidas? Falou sobre o coletivo, sobre a chegada do D'Alessandro, que isso impacta da saída do Magrão e a chegada do Dali, e também alguns outros jogadores também falaram sobre a vitória, sobre a chegada do D'Alessandro e também sobre um pouco do que falou o Rafael Sobis sobre o momento do Internacional. Eu só peço que tu te inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixe teu like. Vem comigo nesse conteúdo de Inter. Nessa vitória espetacular que o Colorado teve sobre o Cruzeiro em jogo da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Colorado tinha um adversário difícil, onde o Cruzeiro vinha de uma vitória importantíssima sobre o Boca Juniors pela Copa Sul-Americana, uma vitória nas penalidades, uma vitória que dá estofo, que dá confiança, onde o Cruzeiro iria enfrentar um adversário que vinha aí num mau momento, que é o Internacional, que vinha de derrota para o lanterna do Campeonato Atlético Goianiense fora de casa na última rodada. Com esse cenário, o Internacional foi a campo, com um time mais ou menos parecido que o que entrou em campo para enfrentar o Atlético Goianiense, mas parece com uma postura um pouco diferente, até pelas mudanças internas que teve no Internacional. Com a vitória, com gol com o de Rafael Borré na segunda etapa, uma jogadaça, um passe ali na vertical do centralizado para a direita para o Tabata, e o Tabata cruzou para o meio da área, e o Rafael Borré de chapa de primeira, sem dominar, só chutou, empurrando a bola para o fundo da rede. E isso foi celebrado pelo técnico Roger Machado na coletiva, onde ele destacou que não iria falar da estratégia, porque iria enfrentar e vai enfrentar nessa próxima quarta-feira esse mesmo Cruzeiro no Mineirão às 7h30 da noite, em jogo atrasado da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Mas ele destacou que o Colorado teve praticamente 100% de volume dentro do jogo, onde buscou para marcar principalmente a saída de bola do time adversário, a saída da zaga, a saída de bola, trabalho com bola da zaga do Cruzeiro, e também marcando um pouco mais o primeiro volante, o volante centralizado do time mineiro, fazendo que assim o Internacional tivesse um pouco mais de volume ofensivo e também brecando um pouco da saída de bola do adversário. O técnico Roger Machado revelou a opção por Rafael Borré. Por quê? Pelo Rafael Borré e não o Valência no ataque colorado. Falou da característica que optou pelo Rafael Borré, pela característica do jogador, até pelo tempo que ele estava inativo, até porque ele estava se recuperando de lesão. Resolveu colocar o jogador na posição onde ele é de característica, como é um centroavante ali, enfiado um pouco mais lá na frente, em que essa situação deu certo e comemorou e parabenizou bastante a equipe pela a vitória. Ele falou, destacou que o Rafael Borré e o Ener Valencia têm características diferentes de jogo, e que jogar com jogadores de alto nível é sempre muito fácil, e que essa questão do Rafael Borré ser titular veio por essa função, pela característica que ele tem, pelo tempo que ele estava fora, e a questão do Ener Valencia ah, ficar no banco de reserva. Ele conversou com o jogador, teve uma conversa nessa com o atleta, onde ele pôde olhar no olho do jogador, teve uma conversa no olho, onde a parte do durante um tempo, o treinador tentou fazer que o time se adaptasse às características do Ener Valencia, e quando isso não começou a dar certo, ele teve que fazer o inverso e conversou com o jogador, teve uma conversa honesta, que preferia a honestidade, estar conversando de forma honesta com o jogador, colocando que ele precisava achar alternativas pelo momento que o Internacional vivia, e viu nessa troca colocar o Rafael Borré como titular, o Ener Valencia nesse momento no banco de reservas, como uma boa para o Internacional poder voltar a buscar as vitórias, que teve uma conversa no olho, uma conversa honesta com o atacante equatoriano, que jogar com jogadores desse alto nível é mais fácil, até para gerir o grupo de jogadores, gerir o elenco, que é um jogo, são jogadores experientes, que entende o momento, que entende o que se deve ser feito em prol do grupo. Foi mais ou menos essas palavras do técnico Roger Machado, e que
Como eu falei, parabenizou a equipe pela vitória dentro do vestiário, onde ele salientou para todos dentro do vestiário que não se forma uma equipe apenas com 11 jogadores, que tem um banco aí de um estofo como o Internacional tem, ajuda bastante. Então, com essa situação, ah, ele teve aí que fazer essas modificações que no momento que via que a equipe não estava que a equipe não estava conseguindo se adaptar ao Ener Valencia, então teve que fazer o inverso e teve que fazer uma pequena modificação na centroavance e no ataque colorado. Eu quero a tua opinião. Tu acha que a questão do Ener Valencia ser banco, o Rafael Borré deve de continuar? Essa estratégia foi boa pelo técnico Roger Machado, que falou também na questão de ter três jogadores para duas posições, né? O Internacional no meio-campo colorado tem o Alan Patrick, voltando de lesão, que até chegou ontem, mas para a segunda metade da segunda etapa, o Gabriel Carvalho, que vem jogando de titular, garoto de 17 anos, completou 17 anos recentemente, e o Bruno Tabata, onde ele destacou a questão do Gabriel Carvalho jovem ser mais ou menos uma espécie de dublê, de meia, e também de meia pela direita, jogando mais como um jogador mais avançado pela direita, e que o Alan Patrick é um jogador experiente, é um jogador que dá estofa ao meio campo, tem o Bruno Tabata surgindo também, e que tem três jogadores buscando e brigando por duas posições, e que isso internamente e também é bom para o coletivo. Destacou também a questão do D'Alessandro, que chegou para ser o diretor de futebol do Internacional, assumindo o lugar do Magrão, que deixou o clube recentemente, onde falou que cada um tem a sua história dentro do Internacional, cada um tem seu peso, a sua importância dentro da história do clube. Destacou que o D'Alessandro é um jogador que conhece o dentro de campo, conhece o vestiário, é um jogador que conhece o ambiente interno, que isso vai ajudar bastante com a sua experiência, onde, inclusive, revelou que tem que respeitar a história de cada um, cada um tem sua trajetória e sua história dentro do clube. E que o D'Alessandro vai ajudar bastante, né? Uma coisa que é óbvio, o D'Alessandro com a experiência que tem, vai ajudar bastante, vai dar bastante estofo até pela questão dos jogadores mais jovens e que isso vai ser bom também para o ambiente. Sobre o Vitão, ele foi indagado sobre o Vitão, sobre por que o Vitão é reserva, se ele vai continuar sendo reserva e que a questão do Vitão ser reserva é pela sua não saída não ter acontecido e que a dupla Agostinho Rojo e o Gabriel Mercado já vinha jogando, e essa dupla momentaneamente está dando certo, se afirmou, e que o Vitão vai continuar trabalhando como sempre fez para buscar o seu espaço. Tu gostou do que disse Roger Machado mais ou menos sobre a questão de Rafael Borré e Ener Valencia? A questão do Vitão começar a sua trajetória como técnico Roger Machado, como técnico do Internacional na reserva, ter que buscar seu espaço? Tu acha que Agostinho Rojo e Gabriel Mercado tem que ser a zaga definitiva e titular dentro do Internacional? Perdão, pessoal. Não só o Roger Machado falou, mas alguns atletas também falaram sobre a vitória. O Rocher falou que está indignado, que está irritado por estar fora da próxima partida, onde ele tomou o terceiro cartão amarelo por estar supostamente fazendo cera, tomou amarelo, enfim. Tomou o terceiro amarelo, está fora da partida contra o Cruzeiro. Isso deixou bastante irritado, mas parabenizou bastante a equipe pela vitória. Assim fez também o Bruno Gomes, onde ele principalmente exaltou a volta do D'Alessandro, disse que é um atleta experiente, um profissional experiente, que vai ajudar bastante internamente dentro do vestiário, e foi nessa mesma linha o Fernando, onde destacou a importância da volta do D'Alessandro, dessa vez no vestiário, numa função diferente dentro do clube. Ex-jogador do Internacional também, Rafael Sobis, destacou essa situação, disse que conversou com o presidente em algumas situações, enfim, parece que quem fez essa dobradinha, essa ponte, foi a questão do Rafael Sobis, entre o D'Alessandro, enfim, sabe, de toda a questão política que tinha interna nessa situação. Na última concorrência pela presidência colorada, o D'Alessandro estava uma chapa aposta do presidente Alessandro Barcelos, da questão da dívida que tem toda do Internacional sobre o D'Alessandro. Parece que essa questão está resolvida e o gringo foi bastante elogiado pelo Rafael Sobis pela sua vinda ao Internacional e parece que essa questão está resolvida e que destacou o Rafael Sobis que tem que ter estrela, né? Que o D'Alessandro tem estrela, isso tem que ser valorizado. E logo na sua estreia, num cargo diferente dentro do Internacional, o D'Alessandro já chegou trazendo, parece, uma vitória para o Internacional.
que tu achou das declarações do técnico Roger Machado, das declarações dos jogadores e também de Rafael Sobis? Quero a tua opinião sobre as declarações. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa o teu like e até o próximo conteúdo de Inter. Tchau!